Fala rapaziada, Magno Rafael do canal Louco Magno, tranquilo? Tava fora um pouquinho aí, passou uma semana mais ou menos fora, mas estou de volta e vamos lá o vídeo, né galera? Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos que ainda repercute, né? E eu queria trazer para vocês um pouco de reflexo também em relação ao que está acontecendo hoje em relação à mídia, em relação ao que se fala com treinadores, né? E sobre o Abel, né? Vamos tocar aqui sobre a Leila também, né? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria tocar aqui com vocês é em relação ao que vocês consomem hoje, né? Ao que vocês consomem hoje. Vocês consomem o que da mídia tradicional? Vocês consomem mídia alternativa? Gostam da mídia alternativa? O que vocês gostam de ouvir na mídia tradicional? O que vocês gostam de ouvir na mídia alternativa? Porque hoje eu tava vendo alguns vídeos, né, que o pessoal postou aí e eu resolvi trazer aqui, porque hoje a gente tem assim, hoje a gente tem muitos canais que usam muito mais do entretenimento do que falar do jogo. E eu sei que muita gente também não gosta de falar sobre 4-4-3, 4-3-3, último terço, primeiro terço, linha de 4, linha de 3, linha de 5, né? A galera não gosta muito mais do direto, né? Ou muito mais do entretenimento. Mas eu acho que isso é muito importante também para quem gosta de futebol, gosta de ouvir futebol, gosta de assistir o futebol, entender o que é que está acontecendo dentro de campo, que é muito importante você saber dos dois, você gostar dos dois. Porque eu vejo assim, hoje eu vejo canais da mídia alternativa não, da mídia tradicional, que se fala muito pouco do jogo jogado. No jogo jogado. Por exemplo, esse final de semana agora, o Fagner, né? Ele deu uma entrada no jogador do Cruzeiro, que era para expulsão, o juiz não expulsou. E pela primeira vez, acho que não a primeira vez, eu tô exagerando, mas assim, o Fagner, ele é um jogador maldoso. E para você ver como são as coisas, o Felipe Melo, ele sempre, quando jogou no Palmeiras, ele sempre foi julgado como um jogador violento. Mas o Fagner, se a gente for analisar, o Fagner tem um jogador do mundo do futebol. Ou eu tô mentindo? Porque o Fagner é o jogador do Flamengo, né? Ele deu uma entrada, o jogador do Flamengo passou por uma cirurgia, passou por uma readaptação, não conseguiu jogar o que jogava antes e acabou se aposentando. Isso consequente à lesão que aconteceu de uma entrada do Fagner. Então eu vejo que alguns pontos em relação ao futebol, principalmente quando o comentarista ele tem um clube, ele tem que ser totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Eu sou palmeirense, mas eu falo aqui de outros clubes. Mas eu não vou deixar de tirar minha resenha. Não vou deixar de tirar minha resenha. Mas também eu quero falar sobre o jogo, sobre o que é jogado. E hoje o que acontece muito nas mídias internacionais, eu não vejo isso. Não vejo isso. Eu vejo mais a galera querer puxar para o entretenimento, querer chamar a atenção por alguma coisa, e da maioria dos que eu vejo alguns é pro lado negativo, e tem gente que gosta desse tipo de coisa. Como eu já comentei aqui, tem muitos canais que eu não acho atrativo. O cara que chega no canal, não sei o que, é isso, não sei o que lá. Entendeu? Eu não sou fã muito desse tipo de conteúdo, eu particularmente. Não sou fã. Mas eu vejo hoje que a mídia alternativa está passando por um processo que, há uns 3 anos atrás, o Benja, ele falou que a mídia alternativa ia acabar, né? E quando você deixa de falar do jogo em si e começa a entreter mais do que falar do jogo, eu acho que se torna chato. Eu particularmente, né? Eu acho que se torna chato. Eu acho que a mídia alternativa ela fala muito mais do futebol jogado do que do entretenimento, sim. Mas pode ser os dois. Pode ser os dois. O segundo ponto que eu quero tocar aqui é em relação a Leila, né? A Leila ela falou uma questão do Flamengo e a gente vê que nos comentários, pelo menos nos comentários, né, do que ela falou,
numa rede social que eu vi. Os torcedores, eles pensam assim, o torcedor ele quer tudo para si. O torcedor quer tudo para si. Não são todos, mas do Flamengo, pelo menos o que eu vi nos comentários. Alguns, não sei se eram flamenguistas, mas querem tudo para si. E eu vou dizer aqui com toda a naturalidade do mundo, o futebol brasileiro hoje, ele consegue viver sem o Flamengo. Consegue tranquilamente. Como conseguiria viver sem um Palmeiras, como conseguiria viver tranquilamente sem um Corinthians, como conseguiria viver sem um São Paulo, conseguiria fácil. Porque o torcedor, ele escolhe um clube por vários pontos. Influência, amor, paixão, forçado, né? Que às vezes ali na família você tem um que é de um time, outro de outro, e acaba que o pai ou o avô tentam forçar você a ser um clube porque tem mais torcedores na família de um clube. Mas quando eu vejo torcedores, eles querendo tudo para si e os outros que se fufu, isso me preocupa. Porque assim, a gente tem que entender que futebol, quanto mais competitivo, melhor. Porque eu acho que força o seu treinador do seu clube a pensar mais e fazer com que o time dele evolua, como acontece hoje no Palmeiras. Eu acho que isso que é importante. Eu sempre digo, quando a gente conversa sobre futebol, que se o Palmeiras ganhasse tudo, tô dizendo tudo, todos os anos, ficaria chato. Futebol ficaria chato. Porque só teria o Palmeiras ganhando. Qual era a graça disso? Qual era a graça? Qual era a graça de toda vez, todo ano, eu bater no Corinthians? Ah, é massa? É resenha? É. Mas uma vez ou outra, apesar que eu não vou mentir, se o Palmeiras continuar nessa pegada, a resenha fica melhor, porque tem um Corinthians para tirar uma resenha. Tem um Corinthians para tirar uma resenha. Eu acho que nesse ponto até dá para levar. Nesse ponto até dá para levar. Eu não vou ser soberbo nem hipócrita de dizer, nesse ponto até dá para levar. O Palmeiras passar 30 jogos ganhando do Corinthians, por massa, porque tem um Corinthians. Se passar 30 jogos ganhando do Palmeiras, do Santos, massa. Do São Paulo, massa. Porque tem um São Paulo, tem um Flamengo, tem um Corinthians. Então, gente, assim, eu acho que hoje o torcedor do Flamengo ele passa por um momento que muito se refletiu do clube e do clube foi para fora. E hoje a gente tá vendo que não é essa situação. O São Paulo ele foi recentemente contratado e o que se colocou na mídia foi se hoje o Abel, quem é melhor, Abel ou São Paulo. Cara, quando eu vejo um negócio desse, um tipo de assunto como esse, é o que mais me revolta, porque você assim, você não tira, você não coloca o mérito de um, não, você desmerece o outro porque um foi para o time que tem maior torcida. E não existe isso, não existe. A gente não pode tirar o mérito do Abel pelas conquistas dele. O Abel tá deixando um legado. E o que eu tô vendo, e que eu ouvi do Chico Lang, né? Eu vi hoje isso, do Chico Lang falando das palavras da Leila, que não, o Flamengo tem que ser isso, o Corinthians é maior, não sei o quê. Cara, você vê que ali é um espírito totalmente clubista. Totalmente clubista. E tem gente que gosta desse tipo de conteúdo. O Miller, que foi citado no comentário do canal do Fernando, né? Não importa o que digam, que eu achei interessantíssimo. Cara, quando ele fala do Palmeiras, ele fala com raiva. Ele fala com raiva. Quando você está na frente de uma televisão, principalmente de rede nacional, você não pode propagar aquilo que você sente. Você tem que propagar aquilo que você pensa de forma lógica em cima daquele assunto e não agredindo o clube ou as pessoas que estão ali representando aquele clube. Eu penso desse jeito. Então, hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão muito amargas. Estão muito amargas. Mas também o Palmeiras hoje incomoda demais. O Palmeiras hoje incomoda demais. E aí vai minha pergunta. Qual foi o técnico no Brasil que vocês viram ser tão assim falado de maneira negativa como o Abel? Isso mostra que o Palmeiras está incomodando. Isso mostra que o Palmeiras incomoda. Quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras joga bem, quando o Palmeiras perde pouco, quando o Palmeiras toma menos gols, quando o Palmeiras tem vários jogadores no topo, chamando a atenção,
quando o Palmeiras faz dinheiro, quando o Palmeiras é bem sucedido nas suas contas. A Leila, ela tem seus pontos negativos e tem seus pontos positivos. E nós, como torcedores, temos que ver isso de todos os presidentes de clubes. Não existe um Deus, Deus só existe um, ele está lá olhando por nós. Aqui na Terra são pessoas que trabalham para um prol de um clube. E essas pessoas têm pontos positivos e negativos que devem ser alertados e devem ser criticados. Eu penso desse jeito. Então, hoje, o primeiro ponto, temos que analisar realmente o que a gente vê da mídia tradicional. Sinceramente, o que a gente vê de conteúdo. Começar a analisar, sermos críticos em relação a isso. Tem uns que é massa de você assistir, é engraçado, mas você ser engraçado todos os dias e não trazer um conteúdo interessante para que você acabe aprendendo um pouco sobre futebol, isso para mim a gente tem que refletir. O segundo ponto, em relação ao Abel. A gente não pode, nem eu como palmeirense, nem um corintiano, que pode acabar sendo, como está sendo com o Lázaro, ele está sendo cobrado, né? E ele pode ter uma sequência agora negativa e perder o emprego dele, mas a gente não pode crucificar o cara por causa disso. Hoje o Corinthians passa por uma situação totalmente diferente do Palmeiras. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, estou sendo um pouco longo, mas é isso mesmo. Eu quero trazer um pouco aqui. Hoje, o que eu vejo muito, eu já vi o Mano falar bem do Palmeiras e do Abel, um cara que criticou o Abel lá atrás. Eu já vi o técnico do Carpini, do Água Santa, falar bem do Abel. Eu já vi vários treinadores falarem bem do Abel. O Jorginho, que antigamente falou mal do Abel, né? Falou mal do Abel. E numa entrevista ele falou muito bem do Abel. Falou muito bem do Abel. E por que tão difícil? É tão difícil. Não só treinadores, mas jogadores também. E por que tão difícil? O Casemiro falou um dia desse muito bem do Abel. E por que tão difícil você, que faz mídia tradicional, também falar bem do Abel? Qual o problema disso? Então, vamos ao terceiro ponto aqui. O que a gente consome da mídia alternativa. O Abel Ferreira, por que ele é tão crucificado assim? O Palmeiras está incomodando tanto que o Abel incomoda tanto, né? Que ninguém vê o lado positivo dele. E eu acho que para mim o único lado negativo do Abel é o campo dele, né? Mas ele vem melhorando bastante. Mas quando acontece situação de expulsão, ele é crucificado. Terceiro ponto, sobre a questão da soberba. Tá grande. Você vê isso nas mídias sociais. Tá grande. Gente, não existe clube unânime no mundo. Não existe. Não existe você ser o único e os outros me. Não existe. Não existe isso. Não existe. Se você hoje é o Flamengo, porque tem um Fluminense, tem um Vasco, tem um Atlético Mineiro, que o Flamengo tem um negócio muito grande com o Atlético Mineiro naquele jogo que o Wright apitou. Você tem um Botafogo, você tem um Palmeiras hoje que disputa com o Flamengo. Então acho que baixar a bola. O São Paulo está chegando agora e já estão dizendo que o cara vai fazer uma campanha estupenda. O cara chegou agora, pô. Chegou agora no Flamengo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem uma personalidade forte. Então acho que a gente tem que ver isso aí, tem que analisar muito isso. E segundo o que a Leila falou em relação ao futebol, que eu acho que é isso. Não existe o futebol com o Flamengo, sem o Flamengo, e também não existiria o futebol com o Flamengo. Eu acho que todos juntos fazem o futebol. Então acho que é isso que a gente tem que olhar para frente. Então eu penso dessa maneira. Hoje foi um vídeo mais reflexivo, me dá uma reflexão, na verdade, em relação a reflexivo é outra coisa, de uma reflexão em relação ao que a gente consome de mídia alternativa e tradicional, sobre o que falam do Abel, por que falam do Abel e por que falam só dos pontos negativos e positivos. Tem muito mais, 99% de pontos positivos e 1% de negativo. O Flamengo, que eu acho que hoje é um clube que tem que baixar sua bola, O comportamento dos jogadores, quando o cara estava criticando, principalmente do seu Marcos Braz, eu achei de uma maneira muito arrogante, mas para vocês verem,
o clube, mesmo na situação de que estava, tomou um tapa do Maringá, os caras passaram, não falaram um ai para os torcedores, mas no domingo os torcedores estavam lá apoiando o clube contra o Curitiba. Para você ver como é torcedor, né? E o quarto ponto que a Leila falou. E eu acho que é isso. A gente tem que entender que hoje os clubes são um só e sem esses clubes todos juntos, a gente vai fazer um futebol melhor. Eu acho que a melhoria do futebol vai fazer com que os clubes sejam melhores, deem campos de qualidade, que é uma coisa que o Abel reclama muito, campos melhores, condições melhores, vestiários melhores, condições para pagamento de salário, para os jogadores. Então é isso que a gente tem que tentar transformar o futebol brasileiro. E é isso que está se falando. É nisso que está se falando. Não é questão que só de um vai ganhar mais, o outro vai ganhar muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mas essa é a visão que eu tenho de futebol, galera. E hoje era um momento mais reflexivo em relação ao que tudo vem acontecendo, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Hoje tem Champions, né? Hoje tem Libertadores. E mais tarde eu venho com o vídeo aí, tá bom, galera? Forte abraço e valeu!